Que pediram uma receita para fazer e vender, principalmente agora no frio, no inverno, pois eu cheguei com ela. Pessoal, vai ficar tudo salvo para vocês na descrição, receita completa, e eu já vou te avisando que eu vou diminuir um pouquinho as quantidades para vocês diminuírem, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quero fazer uma receita que vai render 4 porções. No meu caso aqui, se eu quiser, como a minha rende 8, eu vou quebrar a receita pela metade. Mas, como essa receita é uma receita que vende muito de bolo de inverno, eu vou deixar ela na descrição toda certinha para vocês fazerem com rendimento total. E todas as informações ali também, tá? Vamos começar? É muito prático, piscou, perdeu. Ah, ó, deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês. Fica de olho também no meu Instagram, @silviabranconaro, que tá recheado de live Mavalério. Aí é só dar um pulinho lá que vocês veem toda a programação também que eu vou deixar disponível sempre no começo do mês. Aí vocês já sabem as datas do mês todo, se ninguém perde live mais. Mas se perder, sempre fica salvo. Tanto no meu Instagram, quanto no Insta da Mavalério, como no meu canal do YouTube, que chama Mexeu, tá pronto. Se você ainda não está inscrito, corre lá. Se perdeu alguma live que está com dificuldade de achar, dá uma olhada lá que tá tudo separadinho, tudo por ordem para vocês. Fica bem fácil e é tudo aulão. Não tem como não aprender. Gente, eu vou começar preparando a massa desse bolo. É uma massa de chocolate, como eu falei, é um carro-chefe, é aquela massa que você precisa ter. E eu vou assar hoje de um jeito diferente, muito mais prático. Para isso, comecei a fazer a receita, liga o forno. A gente vai pré-aquecer ele a 180 graus, combinado? 180 graus. Eu vou começar a minha massa pela parte líquida. Vou tombar vocês agora para vocês enxergarem bem de pertinho, ó. Tá aqui. Em um recipiente eu vou colocar ovos. Eu nem vou falar quantidade agora para não confundir ninguém. Depois vocês pegam no final da live, combinado? Vou usar óleo. Essa massa eu não coloco manteiga ou margarina. Pode? Pode. Mas eu sugiro que vocês experimentem fazer com óleo, porque como é um bolo que ele vai ter uma cobertura muito cremosa, eu sugiro que utilize óleo para ficar uma massa bem úmida e mais flexível, ou seja, ela não desmancha que nem uma massa amanteigada. Se vocês fazem uma massa amanteigada e colocam uma cobertura um pouquinho mais cremosa nela, a tendência é ela absorver e virar uma papa. Com o óleo, ela fica porosa e maleável, flexível. Vamos lá, ó. Óleo, ovos. Vou colocar água. A minha está morna, levemente. Não vai fazer com água muito quente, senão você vai cozinhar os ovos. Vou acrescentar açúcar. Olha que massa difícil. Muito, né? Vou usar chocolate em pó, 70% cacau Mavalério. Vai deixar sua massa bem escurinha. Aquele sabor acentuado do chocolate, maravilhoso. E muito mais econômica, inclusive, essa receita, porque você vai usar uma quantidade menor de chocolate em pó para atingir aquela coloração que vocês gostam. E vou usar farinha de trigo. Eu já coloquei no mesmo recipiente o fermento em pó. Eu não uso a farinha com fermento, eu acrescento o fermento na quantidade indicada. Vamos misturar. Posso colocar o que mais aqui? Eu posso colocar, se vocês forem fazer um bolo, por exemplo, para adulto. Ah, mas Silvia, quando a gente fala de colocar bebida alcoólica aqui, vai assar, vai evaporar o álcool. Gente, o álcool evapora realmente, ela não vai ter teor alcoólico, mas ela vai ter o aroma. Então, eu não sou a favor, para a criançada, colocar nada que lembre a bebida alcoólica. Não tem necessidade de apresentar esse tipo de coisa nesse momento, né? Então, eu prefiro fazer da forma tradicional para que adultos e crianças consumam o mesmo produto.
Se você quer fazer uma massa com aquele gostinho mais da bebida alcoólica para lembrar mesmo uma bebida mais quente de inverno, você vai acrescentar aqui 50 ml de bebida. Qual? Rum, conhaque, uísque, qual vocês gostarem mais. Eu sugiro bebida destilada. Elas são geralmente um pouco mais acentuadas no aroma. Eu acho bem interessante para fazer esse tipo de receita. Fica muito gostoso. Mas para a criançada não, tá? Olha lá, misturei a minha massa. Vocês vão perceber que a massa fica bem mais líquida e não precisa de batedeira. Ou seja, essa receita aqui, como eu falei, eu estou fazendo uma quantidade menor. Mas você pode fazer essa receita vezes 3, vezes 4, vezes 5. É só vocês irem aumentando o recipiente para fazer a mistura da massa. Porque vocês não vão precisar bater, é só misturar, ok? Olha essa consistência, gente. É isso que eu quero. Vocês vão ver, a massa fica bem elástica, flexível. Quando eu falo elástica, é assim, flexível, tá? Maravilhosa. Ó, o diferencial aqui. Hoje a gente vai assar em forma descartável, tipo marmita, só que tamanho maior. Eu dou muita opção para vocês para fazer sobremesas, bolos individuais. Mas uma pegada muito boa e que vende muito bem é o tamanho família, gente. Essa forma aqui, eu não vou nem esconder marca não, para facilitar de vocês acharem na internet, ó. Essa linha aqui é da Vida, com W, para quem ainda não conhece. E o código dela é D5, vem embaixo dela, tá? D5. É um tamanho maravilhoso, é de 1 litro 150 ou 1 quilo 150 aqui de bolo. Ah, mas vai bater em 1 quilo bolo? Depende da cobertura que você for colocar. O tamanho é para caber 1 litro 150, ok? É um tamanho suficiente para a gente chamar de tamanho família. Família como? De meia dúzia de pessoas? Não, né? O tamanho família é aquele que o pessoal não vai comer sozinho. Entenderam? É isso. Para fazer bolão, eu não acho interessante fazer em forma assim. Por quê? Por conta do custo e preço de venda. Vocês têm um lucro muito maior fazendo em formas um pouco menores, não individual, um pouco menores do que fazer uma grandona. Por quê? Porque essa aqui você induz uma família um pouquinho maior, sei lá, tem 5 pessoas, 4 pessoas, compra 2 desse aqui. Entenderam? Ah, mas uma pessoa come a metade disso aqui? Come. Ah, come. Esse bolo come porque ele fica muito leve. E ela vem com tampa, tá? Lado metalizado e o lado onde vocês podem colocar etiquetas, o que vocês quiserem. Mesmo não sendo um bolo para desenformar, é para cortar e retirar os pedaços daqui, não é para tombar e soltar. Mesmo assim, eu vou untar. Por quê? Para a pessoa não precisar ficar raspando na hora de tirar fatias daqui, ó. Eu unto com desmoldante, tá? É esse que eu uso. Vocês compram pela internet. Lives. Vamos untar. E agora colocar a massa aqui. Olha só. Eu fiz uma quantidade para uma marmita dessa. Uma forma. Olha lá, vou raspar bem. Tá? Tá ali. Tudo bem? Vai ficar mais ou menos na metade dela. A câmera tá de cima assim, dá a impressão que ela tá bem para cima, mas não tá. Ela tá praticamente na metade da forma. Agora, vocês podem acrescentar aqui carga. O que seria a carga? Gotas sabor chocolate. A Mavalério tem linha de gota pingo. Vocês podem colocar, como eu vou fazer aqui, olha, a nossa linha premium, que ela vai dar a sensação de ter colocado pedaços de chocolate nessa massa. Vai ajudar na umidade. Silvia,
Não vai descer tudo pro fundo? Não vai. Não vai. Quanto a gente deve colocar? O ideal é que vocês pesem, tá? Deixa eu mostrar. Como é que eu sei? Vai. Vou colocar a balança aqui e vou colocar minha forma aqui. Liga ela já com o peso em cima, porque aí ela fica zerada. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu coloco as moedas, ó. Só jogando por cima, tudo bem? Você não vai ficar afundando ela. Deixa elas assim por cima, que conforme vai aquecendo, elas vão descendo devagar. Quantas eu tô colocando aqui? Eu calculo, eu fico imaginando quadrados. Então, para todos os pedaços terem, aqui, olha, a gente está fazendo 3 fileiras de 4 moedas em cada uma. 16, tá? Significa que dá 16 pedaços? Não, dá 16 quadradinhos, mas se a pessoa cortar uma pontinha, vai ter. Não vai ficar nada sem. Agora, em relação a peso, eu coloquei 30 gramas de cobertura premium Mavalério. Essa aqui, gente, é a linha fracionada. Eu tô usando a meio amarga, mas vocês podem usar ao leite, a blend, pode usar a branca. Todas ficarão uma delícia, ok? Vou levar desse jeitinho agora para assar. Vamos ver se vocês vão conseguir, não vai dar para ver. Hoje eu mudei tudo aqui. Vou levar no forno, aí eu já mostro para vocês. Vai assar rápido? Vai. Peraí. Vai assar rápido. Vou colocar para assar no turbo aqui. Lembrando que eu já pré-aqueci o forno. Mas eu quero dar uma explicação para vocês. É que quando eu falo isso, confunde a maioria. A maioria dos bolos que eu faço, eu não indico pré-aquecer forno. Por quê? Porque eu gosto de colocar a forma, ligar o forno, porque conforme ele vai aquecendo, o bolo vai crescendo junto. Quando ele atinge a temperatura que eu regulei, que eu programei, o bolo já está praticamente assado. Está quase finalizando, então eu economizo um tempo danado com gás, se eu estiver usando gás, eu economizo com energia, usando forno elétrico, porém, confunde a maioria das pessoas que vão fazer a segunda fornada, a terceira fornada. Você colocou o primeiro com o forno sem pré-aquecer, e aí depois eu tenho que ficar esperando o forno esfriar para colocar a segunda leva, a terceira leva? Não precisa, gente. Eu faço isso porque eu gosto de fazer quando eu trabalho com um bolo só. Agora, para a linha de produção, não é funcional fazer dessa forma com um forno convencional, que ele não é pré-programado para esfriar muito rápido e depois aquecer novamente. Eles não têm essa função para esfriar rápido. E aí você para a tua produção. Entenderam? Então, não se prendam a isso. Se você vai fazer um bolo só para você, não precisa pré-aquecer o forno. Faz esse teste, depois você vem aqui me contar. Eu tenho certeza que você vai adorar o resultado da tua massa. É impossível o bolo subir o centro porque aqueceu demais, assar muito rápido por fora e dentro ainda tá cru. Então, eu acho muito mais viável quando vai fazer um bolo só, não pré-aquecer, ok? Para receitas de massas de bolo, é linha convencional. Agora, quando você já sabe que é uma receita diferente, com a quantidade de gordura meio desproporcional com aquilo que a gente está acostumado, são receitas muito características, assim, você já bate o olho, você já identifica. Aí você segue o que está indicando na receita. Agora, se é bolo convencional, não pré-aquece e coloca ele para fazer uma receita, para fazer um bolo. Agora vai fazer linha de produção, pré-aquece e vai que vai, para todos saírem exatamente iguais no mesmo tempo de forno. Combinado? Deu para entender? Alguém tá com alguma dúvida? Não? Se tiver, eu vou pescando vocês aqui para ir respondendo, tentando responder durante a live, ok? Vamos lá. Para quem tá chegando agora, eu assei uma massa de bolo, a gente vai estar fazendo bolo de inverno,
que é um bolo que pode ser servido quente. Eu não falei isso no começo, né? Eu falei que era bolo de inverno, mas não falei que era para servir quente. É um bolo que você pode comer quente ou frio. Mas o pulo do gato na venda vai ser a indicação para aquecer antes de servir, para a pessoa comer aquele bolo quentinho. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos assar dentro de formas, essa que eu estou usando é tamanho que a gente vai chamar tamanho família, que é a de 1 kg 150 ou 1 litro 150. Eu tô falando o tamanho dela para vocês entenderem quanto vai caber aqui. Não significa que você vai ter 1 kg 150 de bolo aqui dentro, ok? Pode ter menos, pode bater em 1 kg, depende da cobertura que você vai resolver usar. Essa receita que eu estou fazendo é só mesmo para vocês entenderem o tamanho da nossa marmita. Essa aqui é a D5, ok? D5 da vida. Vocês encontram pela internet, encontram em lojas de artigos para confeitaria, é bem fácil de achar. E ela vem com tampa. Cada receita que vocês vão pegar aqui quando terminar essa live, na descrição dela vai ter a receita completa, vai render 4 marmitas, certo? Então, se você quiser fazer 2, você vai dividir a receita ao meio. Como é que eu divido a receita ao meio? Essa vai estar fácil, porque, por exemplo, se tiver lá 4 ovos, você vai usar 2. Se tiver 200 gramas de açúcar, você vai usar 100 gramas de açúcar. Quando você divide uma receita, você divide todos os ingredientes, ok? Para não errar. Aí, como é que vai ser a conservação desse bolo? Eu já estou dando todas as informações agora, pessoal, para que vocês entendam principalmente o processo para vender, para comercializar. É necessário eu falar um monte mesmo para vocês entenderem certinho e não ter nenhum tipo de perda. Assei o meu bolo, já vou colocar a cobertura nele e vou esperar ele esfriar. Se eu estou vendendo, eu preciso de produção. Eu tenho que ter ele pronto. Então, o ideal é você ter congelado. Quanto tempo ele dura congelado? 90 dias. Então, praticamente 3 meses você tem mercadoria para comercializar. Eu adoro esse tipo de receita porque você não tem perda. Receitas que você precisa fazer e vender, e eu costumo falar que é tenso. Vende, mas é tenso, porque se não vender, não tem o que fazer com ela. Não tem o que fazer mais. Então, se você quer começar um negócio agora, opte por receitas que você consiga uma validade um pouco maior. Tudo bem? Então, vamos lá. Assei. Não preciso esperar esfriar, porque eu estou assando dentro de embalagem, que eu vou entregar já para o cliente, eu não vou precisar desenformar. Eu vou colocar cobertura nele. Vou ensinar o passo a passo todinho agora para vocês, em seguida. Feito isso, espere esfriar completamente. Não coloque a tampa. Você vai levar para o freezer em aberto. Quando eu falo em aberto, é sem fechar. Por quê? Porque se você fechar e tiver um espaço com ar dentro dele, vai formar cristais de gelo. Fica aquele congelado horroroso, que quando a pessoa descongela, fica com gosto de freezer. Então, aí é que é o segredo. Vocês têm que, não é o segredo, é a regra. Congele em aberto. Leva abertinho, já com a cobertura e tudo para o freezer. Fez isso? Você vai deixar lá por pelo menos umas 2 horas no freezer. Ele vai estar bem durinho. Quando ele ficou bem durinho, aí você pode vir já com a tampa. Parte laminada em contato com o produto. Por quê? Porque essa parte laminada não vai deixar grudar. Se você colocar nessa parte daqui, você cola o papelão em cima da cobertura do bolo. Uma dica, pode espirrar desmoldante na tampa também. Para quê? Para não colar nada nela. Ele vai ter contato com a cobertura do bolo, mas quando a pessoa abrir, não vai arrancar a cobertura dele. Ok? Então, pode passar só um jato assim rapidinho de desmoldante. Fechou. Fecha as abas e vai levar para o freezer depois que já tiver congelado em aberto, ok? Então, congelou em aberto, depois de 1 hora ou 2, tira do freezer, coloque a tampa, fecha e vai voltar para lá por até 90 dias. Como é que você entrega para o cliente? Pode entregar congelado, não tem problema algum, porque a ideia é vender como bolo de inverno.
Ele é quente, é para ser servido quente. Você entregou congelado, o cliente vai colocar no micro-ondas ou no forno. Micro-ondas sem o menor problema, mas Silvia, a minha forma é de metal. Por isso que eu não estou escondendo a marca hoje. Gente, eu não trabalho para essa empresa aqui. Só que a linha que eles utilizam para comercializar alimentos, elas podem ser levadas ao micro-ondas. Silvia, vai sair faísca? Não vai. O tipo de material que a Vida usa não tem problema nenhum. Você vai ver quando você comprar a embalagem, ela vem assim, ó, toda fechadinha, e ela tem uma propagandona assim, azul em cima. E está escrito tudo que pode. E esta aqui está escrito freezer e micro-ondas. Ou seja, pode aquecer. Ela não libera nenhum tipo de substância tóxica e não vai queimar o seu micro-ondas. Todas podem? Não, não pode. Só pode aquela que o fabricante coloque escrito que pode. Mesmo porque se ele coloca que está escrito que pode, ele é responsável pelo que você está fazendo também. Coloquei no micro-ondas, explodiu a minha casa, ele, né? Tá ali, você vai mostrar. Tá aqui, ó, eu fiz isso aqui. Então é muito sério isso, gente. Vocês não podem usar qualquer coisa e falar, generalizar depois na internet e falar, ela falou que pode colocar metal no micro-ondas. Eu não falei isso. Eu falei que pode colocar marmitas desta marca aqui, da Vida, pode ser levado ao freezer e ao micro-ondas. E não são todas. Tem alguns modelos que não vão ao micro-ondas e também tem modelos que não vão ao freezer. Olha sempre na embalagem, combinado? Assim ninguém vai levar susto. Falei bastante, acho que deu para vocês entenderem, né? Gente, nessa hora eu preciso falar. Eu tenho que falar, porque esse negócio quando a gente fala, usa micro-ondas, daqui a pouco vem uma turma quando salvar a live e a pessoa não presta atenção na live toda, ela vai lá nos comentários e coloca, não pode colocar metal no micro-ondas. Assiste a live inteira, depois você vai lá e fala isso, tá? Então tá tudo explicadinho aqui para vocês não errarem. Vou olhar o forno que já tá cheirando. Vamos lá? Ô, belezura! Tá quase, quase, quase. Daqui a pouco eu tiro. Quanto tempo ele vai levar para assar? Mais ou menos uns 15, 20 minutinhos por forma. Quantas eu posso colocar no forno? Quantas couberem. Posso colocar na grade de cima e na grade de baixo? Pode. Como? Grade de cima. Coloco uma aqui, tenta desencontrar. Não coloque certinho, uma aqui e a outra aqui bem embaixo dela. Dá uma desencontrada, uma mais para cá, a outra mais para cá, para o calor circular todo por igual e assar todas ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, quando elas estiverem quase assadas, você pode fazer um rodízio lá no forno, dá para ir trocando, pode mexer nela. Você só não pode mexer quando ela está completamente crua por dentro ainda. Porque se você balança ela, é muito provável que ela assole. A massa vai embatumar. Ok? Gente, enquanto está lá no tempo final de forno, eu vou fazer a cobertura para utilizar. Vem cá de novo, ó. Vou tombar aqui. Já coloquei tudo no mesmo recipiente, ó, para ficar mais fácil. Aqui tem 200 gramas de creme de leite e tem 20 gramas do mesmo chocolate em pó que eu utilizei para a massa, eu vou utilizar para o creme. Por que hoje eu não estou utilizando para fazer essa cobertura, a cobertura premium? Porque eu quero que a hora que eu volte a aquecer, ele fique mais molinho. Se eu utilizar a cobertura, conforme eu vou aquecendo, se a pessoa quiser aquecer 2, 3 vezes no micro-ondas, já vai começar meio que cristalizar, formar aquela casquinha açucarada. Então, como eu quero mais cremosidade, eu só estou utilizando o chocolate em pó. E eu estou falando em vendas também. Acaba que você tem um produto um pouquinho diferente de uma trufa, por exemplo, uma cobertura trufada. Mas posso fazer com a cobertura trufada? Pode. Tem inúmeras receitas aqui salvas para vocês, que dá para vocês usarem essa mesma massa que eu estou fazendo agora, outras coberturas.
ok? Essa massa também você pode rechear, ela suporta um recheio bom. Depois, se vocês quiserem fazer em forma de bolo convencional, desenformar, cortar em camadas, fazer recheios, coberturas um pouco mais firmes, pode. Essa massa ela tem estrutura para isso, então pode fazer sem o menor problema. Então, 200 gramas de creme de leite e 20 gramas de chocolate em pó 70% cacau, uma Valério. Vou colocar, nem misturei, ó. Vou colocar para aquecer no micro-ondas de 30 em 30 segundinhos. Cada 30 segundos eu dou uma parada e mexo. Não derreteu? Mais 30 segundinhos até derreter completamente. Vou pegar uma colher aqui, ó, que a gente já vai parando. Gente, se vocês estivessem sentindo o cheiro que tá aqui na cozinha desse bolo, o chocolate em pó, ele tem um cheiro muito característico assim, sabe? Ele acentua demais o aroma do chocolate, o 70%. Se você ainda não experimentou, experimenta. Ó, parei e vou começar a mexer agora. Mexe, mexe. Aqui eu também poderia colocar bebida alcoólica? Poderia? Poderia sim. Essa receita desse bolo tradicional, ele é um bolo de chocolate ao rum, na realidade. Eu tirei o rum da história. Poderia colocar? Poderia. Pode sim. Ó, vamos mexendo. Eu não quero fazer uma cobertura, é diferente esse aqui, tá? Como eu falei, eu não quero fazer uma cobertura escura, escura. Quem quer pode aumentar a quantidade de chocolate em pó ou até mesmo usar cacau em pó. Ó, vou voltar lá. Volta pro micro e mais 30 segundinhos. Gente, eu não vou nem virar a câmera, eu vou abrir o forno para ver como é que tá a nossa massa. Quando ela der uma rachadinha, a gente tira. Que é o nosso caso aqui, hein? Já vou tirar ela. Vou só terminar a cobertura aqui, porque o ideal é que a gente coloque ainda bem morninha. Olha, vamos mexer. Olha lá. Eu vou fazer uma cobertura utilizando um toque de caramelo. Fica um espetáculo e vocês vão ver como. Vai ficar com cara de bolo crocante sem ser crocante. Olha lá, ó. Tá bem quentinha, não preciso mais voltar pro micro. Vou tirar o bolo para vocês verem. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não fazer bobagem. Ó. Colocar só um apoio e vou retirar do forno a nossa massa. Deu uma trincadinha nela, tá pronto. Ó, pode pegar na lateral, que a borda dessa forma, ela não esquenta, tá? Vocês conseguem mexer, não aqui, na borda, por cima. Ó, encosta a mão nele, você percebe que ele desce e sobe, ele tá perfeito. E agora, vocês viram que a cobertura, ela não desce completamente, ó? Elas ainda estão aqui. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês verem de pertinho, ó. Ó a cobertura aqui, ó. Ó a casquinha que ele forma. Perfeitinho. O que eu vou fazer agora aqui? Eu quero fazer cavidades com a massa muito quente para poder colocar a cobertura. Como é que eu faço? Pode usar até bico de confeitar, ó.
a gente só vai dando uma empurrada nele, ó. Tá? Eu tô indo mais ou menos onde tinha o espaço sem as moedas de cobertura premium. Por que isso? Porque é maravilhoso e é um bolo de inverno. É para comer bem quentinho. Ó. Tá vendo? Bem quentinho e bem furado mesmo. Agora aqui, a gente vem assim. E vamos colocar a cobertura com o bolo que acabou de sair do forno. Esse processo vocês precisam fazer com a massa quente. Por isso, quando o bolo estiver no forno, já vai preparando a cobertura dele. Uma receita, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E 20 gramas de chocolate em pó, dá para 2 bolos. Ó, tá vendo? Nem tenta colocar todo o restante aqui, ó, que é muita coisa. Dá uma batida nele para ir descendo bem o creme, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Cobrir, como eu falei que eu queria um toque de caramelo. A gente vai usar o Choco Power Ball caramelo. Gente, ele é delicioso. Eita, ó, o meu tava... Eu não vou apertar ele, gente, que ele tá... Ó, tá vendo que formou um torrãozinho? Se eu apertar, ele solta todas as bolinhas, ó. Vou deixar de lado só para não fazer lambança. Olha lá. Aí. E agora, espalha direitinho por cima. Ó. Gente, isso aqui é linha de produção fácil. Fácil, fácil. É receita que praticamente não dá trabalho e dá muito lucro. Muito mesmo. Silvia, você vai falar preço de venda? Não vou. Por que eu não vou falar preço de venda? Porque eu nunca sei de onde vocês estão me assistindo e quanto vocês vão pagar os produtos que vocês vão comprar. Cada lugar que vocês compram tem um preço. E aí isso pode alterar muito o preço de custo. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu já vou convidando vocês, assim que terminar a live, vai aí na bio da Mavalério, clica no link que tem curso de precificação. Ou seja, você vai aprender a fazer o custo e o preço de venda dos produtos de vocês. A Mavalério deixou tudo prontinho lá para que vocês consigam aprender passo a passo, do começo ao fim. Ó, antes de eu cortar ele, eu vou colocar a tampa para vocês entenderem. Olha o que eu falei. Tampa aqui. Parte interna dela, ó, passa só um pouquinho do desmoldante, que você pode fechar ele desse jeito, que ele não vai colar. Olha isso aqui. Lembra que eu falei, né? Você só vai fechar depois que você congelar em aberto. Então, ficou durinho, aí sim você vem colocar a tampa. Depois de umas 2 horas de freezer, você tira, coloca a tampa e volta para o freezer. Aqui, você pode colocar o nome. Vamos colocar? Não tinha pensado nisso? Espera aí que eu vou pegar uma caneta e a gente vai colocar. Vai ficar um charme. Uma caneta. E pronto.
Bom que tem tudo na mão, fácil. E aí você vai colocar aqui, ó. Vamos colocar bolo de chocolate. Depois eu viro a câmera para vocês entenderem, tá? Quente. Pronto. Gente, coloque etiqueta com a marca de vocês, validade, preço de custo, preço de venda. Como eu falei, vocês entrem já no Instagram da Mavalério. Quem já tá aqui, tá fácil. Quem tá no canal do YouTube, entra no Insta da Mavalério, @_Mavalério, que na bio tem o link para vocês fazerem curso de precificação. E outros cursos mais também. Dá uma passeadinha ali, que tem muita coisa legal para vocês. Ó, feito, eu vou cortar dentro para vocês verem que belezura. Vamos tirar uma... Esse é o famoso bolo de colherada, né? Ó como fica mais fácil quando passa desmoldante, tá vendo? Pega super pouquinho. Fica fácil pra gente poder tirar. Ó, vou colocar um pedaço aqui, ó. Deixa eu diminuir só um tiquinho para vocês enxergarem. E vamos lá tirar uma colherada. Vou pegar aqui. Vamos nessa ponta aqui, ó. Vem cá. Olha a maciez desse bolo. Ah, mas é porque acabou de assar. Não. É uma massa que fica... Ó a fumaça, gente. Molhadinha, molhadinha, ó. Tá vendo a fumacinha? É isso. É o que tem pra hoje aqui, hein? Fácil. Inspirou? Inspirou alguém essa receita? Só faz, gente, porque ela é muito, muito vendável e eu tenho certeza que você não vai se estressar para fazer esse tipo de receita. Fica pronta em poucos minutos, você já tem uma quantidade muito boa para congelar e não precisa se desesperar se não vender tudo num dia. O meu desejo é que venda muitas receitas em poucas horas. Mas, caso você queira fazer um pequeno estoque, pode fazer também, porque não tem como vocês perderem. Tirou do freezer, direto para o micro-ondas ou forno, ele descongela, aquece e você serve quentinho. Experimenta, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu volto já para responder vocês, tá? Gente, no micro-ondas, para esquentar, vocês podem colocar, se tiver congelado, pode colocar entre 1 minuto a 2 minutos no máximo. Potência alta mesmo, não precisa ser no modo descongelamento não, porque a ideia é que ele fique morninho de novo. E serve imediatamente. Depois que descongelou, não pode congelar mais. Então, se você descongelar a embalagem inteira... Aí mantém ela em geladeira, que dá ainda para vocês servirem durante as 24 horas. A técnica de congelamento, gente, é sempre assim, para tudo. Tirou do freezer, 24 horas de validade, independente do produto. Silvia, mas vai estragar o bolo? Não vai estragar. Mas você não vai mais poder comercializar ele se você descongelou. Entenderam? Por isso que eu acho interessante vocês entregarem até congelado para o cliente. Querem entregar gelado? Também não tem problema. Tira do freezer e passa para a geladeira a sua produção do dia, a sua entrega do dia, ok? No forno convencional, ideal é que vocês deixem, tira do freezer, põe na geladeira, pelo menos umas 3 horas antes, você vai tirar do freezer e deixar na geladeira.
depois leva para o forno a 200 graus por 5 minutos, ok? Que ele vai ficar quentinho no ponto, como se tivesse terminado de assar naquele momento e com cobertura e tudo, certo? Respondi a maioria aqui, mesmo sem ler as perguntas? Acho que sim, né? Pode fazer a cobertura no fogo? A Gil tá perguntando que ela queimou o micro-ondas. Pode fazer no fogão, sim, normal. Gente, acho que eu apertei um negócio aqui que eu coloquei um filtro. Eu vou embora porque eu já tô fazendo besteira já. Ó, nem sei o que eu apertei aqui que eu coloquei um filtro que eu fiquei colorida. Ficou bom. Eu prefiro sem. Gente, tô indo. A gente se encontra na próxima receita. Até mais.